Então, eu dizia há pouco que este profeta Elias tem que ser alguém que vive imediatamente antes da segunda vinda de Jesus, que é o tal grande e terrível dia do Senhor. Quem será este Elias? Que converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. Quem será? Ora bem, aqui na meditação matinal, terão acesso neste momento a essa meditação, mas eu vou ler-vos aqui, ela é do dia 11 de outubro, fé pela qual eu vivo. Dia 11 de outubro, e diz o seguinte, aliás, o título é mesmo Elias e a Igreja Moderna. Diz o seguinte, os que devem preparar o caminho para a segunda vinda de Cristo são representados pelo fiel Elias, assim como João Batista veio no espírito de Elias para preparar o caminho para o primeiro advento de Cristo. É este terceiro Elias, aqueles que devem preparar o caminho para o segundo advento de Cristo. Não são aqueles só que acreditam na mensagem do terceiro anjo. São aqueles que estão dispostos a preparar o caminho, ou seja, a preparar um povo para a segunda vinda de Jesus. São comparados ao terceiro Elias, da mesma forma, portanto, existe aqui um paralelo, não é? Com João Batista, da mesma forma que João Batista preparou o caminho para a primeira vinda de Jesus. E agora vamos ler, e peço a todos que leiam, que abram as vossas Bíblias em 1 de Reis, capítulo 17, e peço a um de vocês que, por favor, leia o capítulo 17, do versículo 1 ao 7. 1 de Reis 17, 1 ao 7. Primeira Reis, Capítulo 17, versículo 1 a 7. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio ele a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui e vai para o Oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez, conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Muito obrigada. Portanto, temos aí um contexto. Mas a pergunta é, como é que vocês, à exceção da irmã Estela, porque ela já ouviu a mensagem, como é que vocês veem Elias, o profeta Elias? Sozinho? Como? Como é que, com esta descrição... Eu sempre, quando leio a história dele, acho um profeta muito corajoso. Eu vejo ele corajoso.
ele faltou fé quando ele aconteceu depois da morte lá dos 400. Mas, na maioria das vezes, eu sempre tenho essa imagem de um profeta muito corajoso. Ok? E os outros? Com uma missão especial. Mais. Um Elias obediente. Obediente. Um soldado, um verdadeiro soldado. Exatamente, um verdadeiro. É tudo isso que vocês disseram, está certo. E bastante mais. Mas ele efetivamente tem o espírito de um soldado. Ou seja, ele funcionava desta maneira: ordem dada, ordem executada. Deus dizia, Elias dizia: sim, senhor, eu quero que você vá ao rei Acabe anunciar que vai haver uma seca. Sim, senhor. Elias, sim, senhor, eu quero que você vá para o Querite e se esconda por lá por um tempo. Sim, senhor. Encontramos isso em 1 de Reis, como lemos há pouco, capítulo 17, versículo 3 e 5. Elias, sim, senhor, eu quero que agora você saia do Querite. Peço desculpa, vou sair daqui. Ora, já estou aqui no computador, peço desculpa, isto foi um parto difícil. Bom, mas então dizia eu que, Elias, eu quero que agora você saia do Ribeiro de Querite e vá para Sarepta, porque lá eu já dei ordens a uma viúva para ela te sustentar. Encontramos depois, a partir do versículo 9, a descrição disto. Sim, senhor, dizia Elias. Elias, sim, senhora. Agora eu quero que você vá até ao Monte Carmelo, porque eu vou trazer ali um grande conflito e vou mostrar o meu poder, mas eu vou dar-te a vitória. Encontramos isto em 1 de Reis, capítulo 18, versículo 1 e 2. Sim, senhora, disse Elias. Então, a cabeça do Elias, não é? A maneira de pensar do Elias era de um autêntico soldado. Será que isto é a maneira de pensar da igreja? Eu não sei, mas é a maneira de pensar, é o espírito do remanescente. Irmãos, isto é muito significativo. O espírito do remanescente é exatamente representado pelo Elias. Não é por acaso que Malaquias diz: eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Estamos a perceber? Portanto, para Elias não importava se era dia, se era noite, se era frio, se era calor, se era fácil, se era difícil, se estava perto, se estava longe, se estava no alto, se estava no baixo. Não importa para Elias, o espírito dele é: Deus falou, está falado, eu obedeço. E ele sabe que Deus não é incoerente e sabe que é o melhor para nós. Elias se submete na íntegra às ordens do Supremo General Rei do Universo. Todos nós somos chamados a ser soldados no exército do Senhor. Mas que tipo de soldado é que vocês são? Estou a falar para vocês. Que tipo de soldado vocês e eu somos? Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 de Timóteo, capítulo 2. Temos aqui um soldadinho, mas não é de chumbo. Este soldadinho é de carne. 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4.
Pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Já reparamos o que é que está aqui, irmãos? Nenhum soldado em serviço, sim, porque há soldados que estão de férias. E hoje há muitos soldados de férias. Vida gostosa, vida divertida, vida cheia de prazeres. São soldados, mas estão de férias. Mas aqui diz que nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida. Porquê? A fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. Nós fomos requisitados por Deus, fomos chamados por Deus, alistados por Deus para uma guerra. Ou nós, irmãos, somos do tipo de soldados que temos que apanhar para aprender? Pode acontecer, não é? Há pessoas que só aprendem apanhando. Até quando, irmãos, é que nós, vamos ficando, levando surras da vida para aprender que a vontade do capitão é a melhor para a nossa vida? E o que Deus nos diz não é para restringir de todo a nossa liberdade. Ele diz: filho, este é o caminho, anda por ele. Encontramos isto em Isaías 30, 21. Anda por ele para não te magoares, para não te ferires, para não te machucares. Mas nós, por vezes, somos soldadinhos rebeldes, ou seja, não queremos submeter-nos ao grande capitão. Elias, vá falar com Acabe. O que é que Elias disse? Sim, senhor. Elias não questionou, irmãos, se era fácil ou difícil, mas era difícil. Era difícil. Porquê? Como é que Elias, reparem uma coisa, como é que Elias ia entrar assim, derrompante, sem ser anunciado, dentro do palácio do rei? Como? Como é que ele ia fazer isto? Ele estava rodeado de soldados, o rei estava rodeado de soldados. Iria ser fácil? Não. Elias sabia que tinha uma mensagem para transmitir, mas tinha que ser rápido. E foi isso que ele fez. Se nós repararmos, irmãos, no versículo, ele foi extremamente rápido. E eu vou ler para os irmãos uma passagem que se encontra em Profetas e Reis, no capítulo 9, na página 58.1. Vestido de roupas rústicas, como comumente usavam os profetas da época passada pelos guardas, usavam os profetas da época, Elias passou pelos guardas, aparentemente sem ser notado, e deteve-se um momento diante do rei atônito. Foi alguma coisa assim, tipo sobrenatural, não é? Porque o homem passa pelos guardas, parece que eles não dão conta do Elias, do profeta, que nem sequer passava despercebido, porque as roupas dele já eram diferentes, e ele aparece diante do rei Acabe. Mas, se Deus ordenou, Elias sabia que Deus iria abrir as portas e criar condições. Então, quando ele chega diante do rei, o que é que ele diz? A mensagem foi curta, rápida e saiu. E saiu. E nós? Como é que nós fazemos? Muitas vezes, não é sempre, mas muitas vezes nós criamos um monte de dificuldades. Não é verdade? Dizemos que é muito difícil, que o patrão não me vai dar o sábado, que as pessoas não querem ouvir a mensagem, que a escola não vai permitir que eu mude o exame, como é que eu vou devolver o dízimo? Tantas desculpas. Mas para Deus nós dizemos, não é nada impossível. Se fosse impossível,
ele não nos pediria. Deus, se nos manda pregar uma mensagem, que é a tal do profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, irmãos, ele vai abrir as portas, mas nós precisamos crer que elas vão se abrir. Novamente eu faço a pergunta: que tipo de soldado é você? Deus está precisando, irmãos, de um exército neste planeta. E agora estou a falar a sério mesmo. Deus está a precisar de um exército nesta última fase da história da Terra, como eu disse há pouco na oração. Deus está procurando homens e mulheres e jovens e até crianças. Gente que não se compra nem se vende. Não se vende, quando nós falamos de não se vender, não se vende nem por elogios, nem por coisas que amaciam o nosso ego. Percebem? Gente que não se compra nem se vende. Gente que pode passar pela fornalha de fogo. Gente que não questiona uma ordem do comandante. Onde é que estão esses soldados? Que tipo de soldado é que eu e vocês temos sido? Na empresa, no escritório, na fábrica, na faculdade, no bairro, em casa, na igreja. Temos que parar de colocar empecilhos para fazermos a vontade de Deus. Acham que Deus erra quando nos pede alguma coisa? Acham? Não. Não. Tampouco ele errou quando nos fez nascer nesta altura do campeonato. Ele não errou. E lá foi Elias, não é? E ele tinha que ser rápido, como nós vimos há pouco. Mas no versículo 1, que lemos há pouco, do capítulo 17 de 1 de Reis, eu vou ler novamente, diz o seguinte: Vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença estou, que nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. E pirou-se, como dizemos em Portugal. Ele foi embora. Vejam, a mensagem de Elias resume-se num único versículo. Ele sabia que tinha que ser rápido. Se ele se demorasse um pouquinho mais, certamente que ele teria sido assassinado. É verdade. Para onde é que Elias foi? E aqui entramos propriamente no significado da palavra querit. Para onde é que ele foi? Para a beira do ribeiro de Querit. Sabem, irmãos, eu tenho aprendido que nenhuma palavra que está nas Escrituras está lá por acaso. E eu não sabia o significado da palavra Querit. Aqui há uns anos eu estava na Suíça e esta mensagem foi escrita lá. Foi no ano de 2017. E eu estava a passar uma situação que para mim era complicada, mas que Deus permitiu. Lá está, não era fácil, para mim era difícil, mas quando eu trabalhava esta mensagem, eu pensei, eu não sei o que é que significa querite, isto tem que ter um significado. Então eu fui ao Dr. Google, sabem, conhecem esse especialista, Dr. Google, e fui à procura do significado da palavra querite. E é-nos dito que a palavra querite significa, tomem nota disto, cortado e colocado no tamanho certo da vontade de Deus. Significativo, ou não? É. Querite significa cortado, era aquilo que Deus queria fazer, tinha que fazer com o profeta, cortá-lo e colocá-lo do tamanho da vontade de Deus. Elias não sabia o que é que ia acontecer depois, mas Deus sabia.
e sabia que precisava de cortar este profeta. Irmãos, nós não sabemos o que temos à nossa frente, porque nós somos, ou podemos ser, o terceiro Elias. Nós não sabemos o tempo que temos à nossa frente. Não sabemos o que é que nos espera o futuro próximo, mas Deus sabe. E esta mensagem, esta experiência, esta história que está relatada nas Escrituras, se Deus usa o profeta Elias para ser um tipo daqueles que vão estar a preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus, quem são essas pessoas? Somos nós. Somos nós. Então, a ordem de Deus para ele ir para a beira do ribeiro de Querite tem importância para nós. Deus está-nos a dizer, eu vou-te levar para circunstâncias onde eu te vou cortar e colocar-te no tamanho certo da minha vontade. Uau. Incrível. Incrível. Elias foi cortado de quê? Reparem que o profeta, ele é uma pessoa naturalmente ativa, tem sempre muitas coisas para fazer, tem pessoas para instruir, pessoas que vão consultar a Deus, não é? E que precisam de uma palavra da parte de Deus, de uma instrução. Era uma pessoa naturalmente ativa, dinâmica, sempre ocupado. E o que é que Deus teve que fazer? Irmãos, cortar-lhe completamente esta atividade. E envia-o para um monte sozinho, sem família, sem amigos, lá no cimo do monte, sem ver pessoas, sem ter aquela dinâmica a que ele estava habituado e que gostava, provavelmente. Então ele é cortado de tudo isto. E Deus queria realmente usar Elias para uma obra poderosíssima. Havia muitas coisas que Deus precisava fazer. E ele queria usar este homem. Mas para isso, ele precisava de estar preparado e colocado do tamanho certo. Hoje, Elias é o remanescente. É o remanescente. Deus quer vos e me usar poderosamente. Deus quer que vocês e eu sejamos uma bênção no trabalho, na igreja, na família, sobretudo na família, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, seja onde for. Deus é que vos escolheu, irmãos, e também me escolheu a mim. Muitos pais aqui, não é, dedicam os seus filhos ao Senhor. Eu não tive essa experiência. Eu não fui dedicada ao Senhor quando era pequena. E muitos pais, quando batizam, instruem os seus filhos a serem batizados, eles publicam, não é? Como? É como se eles estivessem a dizer, não é? Que eles estão a alistar aquela criança, aquele jovem, aquele filho, no exército do capitão. É isso que significa o batismo. É isso que significa a preparação para uma vida de Elias, de terceiro Elias, de soldado, ordem dada, ordem executada. Mas Deus, irmãos, não está conseguindo usar-nos. Não. Deus não está conseguindo falar à igreja, muitas vezes, através de nós. Por quê? Porque nós não estamos permitindo ser cortados e colocados do tamanho certo da vontade de Deus. Porque isso dói, isso custa. Há muita coisa na vida, na nossa vida, que precisa de ser cortada, precisa de ser eliminada. E todos nós, irmãos, precisamos, todos
Todos nós precisamos de passar pelo querite da vida se queremos ser o remanescente. Esta é uma mensagem de nós tomarmos consciência, primeiro, do que é o querite e de que não há hipótese de sermos o remanescente se nós fugirmos a este querite. Percebem? Se nós fugirmos. E eu tive essa experiência. Eu acredito que Deus me levou para um querite que durou 6 meses. Porque eu fugi. Eu fugi. Eu chorava, eu não dormia, eu não queria. Mas eu também sabia que se eu fugisse, eu iria ter uma situação pior. E assim foi. De um querite que durou 6 meses, passou para o outro, passado 2 anos, cerca de 2 anos, para um outro querite que durou 2 anos. Estão a ver a diferença? É verdade. Querite, irmãos, é o lugar onde nós ficamos a sós com Deus. E Ele vai nos cortando, vai nos podando até ficarmos espiritualmente do tamanho certo. Então, nós precisamos de passar momentos a sós com Deus. Mas normalmente, quanto tempo é que nós passamos ou que nós gastamos com Deus? Quanto tempo? Eu não sei. Mas não pode ser o tempo de nós ficarmos a ver um vídeo, uma pregação em vídeo. Isso não é tempo a sós com Deus. Ok, pode fazer parte, pode ajudar no conhecimento, etc. Tampouco é aquele momento em que nós estamos a ler a meditação matinal ou a lição da escola sabatina. Não. É um outro momento. A vida é mesmo assim. E a dada altura do profeta Elias, quando ele estava lá no querite, o que é que aconteceu? O ribeiro secou. O ribeiro secou. A vida tem destas coisas, não é? E de vez em quando a fonte seca. De vez em quando o dinheiro acaba. De vez em quando o emprego desaparece. De vez em quando a doença bate à porta. Porquê? Porquê é que o ribeiro secou? Nunca se perguntaram, porquê é que o ribeiro secou? Ok, podemos dizer porque havia seca, não é? Não chovia. É verdade. Nós encontramos a resposta em 1 de Reis, como já lemos há pouco, no capítulo 17, versículo 7. O ribeiro secou, não chovia. Mas já repararam, irmãos, prestem atenção a isto. Já repararam porquê é que havia seca? Porquê é que não chovia? Porquê? Deus havia mandado Porque Elias orou. Elias orou, irmãos, para que não chovesse. Então, será que eu estou a querer dizer-vos que na nossa vida, muitas vezes, o ribeiro seca, o emprego desaparece, a doença bate à porta, a morte de alguém chega porque eu oro? É exatamente isso. Vamos abrir no livro de Hebreus. Perdão, no livro de Tiago. No livro de Tiago, que é a seguir a Hebreus, vamos ler o capítulo 5, o versículo 17 e 18. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então, foi ou não foi porque Elias orou, irmãos? O que é que Deus nos quer dizer com isto?
quer dizer alguma coisa muito significativa. A angústia que eu possa estar a passar é por causa da oração que eu faço, irmãos. Eu vou explicar. Irmãos, nós costumamos, pelo menos aqui em Portugal e no Brasil, nos Estados Unidos, eu penso que também, apesar do inário ser diferente, mas vocês conhecem o hino, nós cantamos assim: eu quero ser um vaso de honra. Não cantamos? Moldado pelo Senhor. Exatamente. Então nós cantamos que queremos ser um vaso de honra. Não queremos ser cortados. Nós também cantamos: quebra a minha vida. E depois? Fazia de novo. Então, vocês estão a ouvir o que é que vocês estão a dizer? Se nós pudéssemos ouvir Deus, ouviríamos Deus dizer assim: você quer que eu quebre e que o faça de novo? Ok, eu vou atender o seu pedido. E nós continuamos: Senhor, tira o meu coração de pedra. Eu sei, a minha mão estava ficando dormente. Senhor, tira o meu coração de pedra e dá-me um coração de carne. Muitas vezes não oramos isso. Não é isso que nós queremos. Ok, o que é que Deus diz? Você quer mesmo que eu faça essa cirurgia? É isso que você quer? E depois dizemos: renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. É? Diz Deus. Você tem a certeza disso? Você já não quer ser igual? É isso que nós estamos a dizer. Sim, Senhor. O que nós estamos a dizer é: corta-me, poda-me e coloca-me do tamanho certo da tua vontade. É que nós muitas vezes não pensamos naquilo que cantamos, não é? Naquilo que dizemos. Nós até nos esquecemos, mas Deus não se esquece. Deus não é responsável, irmãos, pelo desemprego, não é? Mas Ele vai usar o desemprego para nos cortar e nos ensinar lições que de outra maneira nós não conseguiríamos aprender. Deus não é o responsável pelo câncer, não, mas Ele vai usar isto para nos fazer o quê? Cortar. Sabem que Deus nos compara, quando nós falamos em podar, Deus nos compara a árvores. Sabiam disto, não sabiam? Vamos abrir a Bíblia no Salmo 1. Os galhos da videira. Isso também. Vamos abrir no Salmo 1, versículo 1 a 3. Salmo, capítulo 1, versículo 1 a 3. Alguém quer ler, por favor? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo certo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então aqui Deus compara-nos literalmente, ele compara-nos a muitas coisas, a ovelhas, a outras coisas, mas aqui Ele nos compara aos justos, especificamente a uma árvore. Mas qual é o objetivo? A árvore de fruto, claro. Mas para que serve uma árvore de fruto? Dar frutos. Para dar fruto. E o que é que são os frutos, irmãos? São as nossas obras de justiça. São os nossos atos. Acham que é justo nós fecharmos a cara e deixarmos de falar?
ao marido, à esposa, aos filhos, aos irmãos de igreja. Acham que isto é justo? Sejamos sinceros. Isto são obras de justiça? Não, irmãos. Então o Senhor precisa muitas vezes cortar-nos, podar-nos, para que nós possamos dar fruto. As obras justas dos santos. Como diz lá em Apocalipse capítulo 19, quando a sua noiva se preparou e foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e justo e puro. Porque o linho fino são o quê? Vamos abrir. Eu estou a citar de cor, mas vamos abrir Apocalipse 19, que é para nós registarmos isto na nossa mente, irmãos. Vamos ler o versículo 7 e 8. Regozijemo-nos e alegramo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Muito bem. A minha Bíblia não diz justiças, diz são as obras justas dos santos. Então, meus irmãos, quando nós chegamos e cantamos quebra a minha vida, renova-me, já não quero ser igual, vocês acham que isto não vai doer? Não há vida cristã sem cruz, irmãos. Não há crescimento sem dor. Não há. E nós gostamos de fugir da cruz. Não é? Foi como eu, irmãos. Eu quando estava na Suíça, eu passei por uma experiência. É assim. O problema era eu. O problema era eu. Deus permitiu que eu fosse para lá, para me cortar e me colocar do tamanho certo da vontade dele. Só que eu não aceitava, irmãos. Eu não aceitava, eu não gostava, eu não queria estar ali, eu queria sair dali a todo momento. 6 meses e saí. Mas a minha, como é que eu vou dizer, a minha angústia também era que eu sabia que se eu estava a fugir do querite, eu ia ter que ter outro pior. E é verdade. Como eu já disse há pouco, foram 2 anos. Desta vez não foi na Suíça, foi aqui em Portugal, onde eu estou neste momento, não é? Aqui no sul de Portugal, no Algarve. E foram 2 anos complicados, difíceis. Mas Deus é espetacular. E Ele me mostrou que onde é que estavam os meus defeitos, aqueles que eu não tinha visto. E eu agradeço a Deus. Foram muitas lágrimas, é verdade, foram muitas noites perturbadas, mas eu percebi que era o Senhor a cortar-me e a colocar-me do tamanho certo da vontade dEle. Ele é magnífico. Quem era o profeta Elias? Se nós lermos o relato com atenção, sabem, irmãos, que normalmente é dito das pessoas que estão nas Escrituras que era filho de tal, filho de tal, filho de tal, não é? Mas vocês não encontram isso em relação ao profeta Elias. Já repararam? Diz-nos apenas que ele era o tisbita. Não diz quem era o pai, quem era a mãe, quem era o avô, não diz. A Bíblia não diz isto. Porquê? Sabem que ele era tisbita porque ele era de um vilarejo, o vilarejo de Tisbe. Era um lugarejo pequenino, mas depois dele passar por aquela experiência toda que nós conhecemos, de passar pelo querite e de ter sido cortado por Deus, ele nunca mais foi chamado do tisbita. Sabem como é que ele era chamado? O homem de Deus. Olhem o que aconteceu. Estão a perceber? De alguém sem importância, de um vilarejo tão pequenino, ele agora passa a ser o homem de Deus. O ser homem de Deus não é para qualquer um. Irmãos,
ser homem, considerado homem e mulher de Deus, não é para qualquer um. É para todo aquele ou toda aquela que não se contenta com a sua condição de pecador, que não se contenta com a sua mediocridade espiritual, mas que quer crescer, quer ser um homem, uma mulher ou um jovem de Deus. O querite não pode ser apenas um lugar de sofrimento, irmãos, mas sobretudo um lugar de aprendizado e de crescimento. Eu agora vou ler-vos aqui um texto que está no Google, quando nós pesquisamos acerca do significado da palavra querite. E eu achei isto tão espetacular, irmãos, que eu vou ler para os irmãos. Querite é lugar para poucos. Querite é o lugar onde eu não posso questionar a lógica de Deus. Querite é o lugar onde a minha vontade se rende finalmente à vontade de Deus. Esta foi a minha experiência. Tal e qual, isto que está aqui. Querite é um lugar para os corajosos, não para os covardes. Querite é um lugar onde eu não sei se me resta algum valor, porque o valor do servo é dado pelo Senhor do servo. Querite é o lugar onde a esperança e a paciência são um teste. Querite é altar de Deus, e altar de Deus é morrer ou morrer. Querite é escola de profetas. Irmãos, Querite é escola de profetas. Querite é onde há muito para aprender, ou melhor, muito para cortar fora, muito para entregar. Os grandes homens do mundo constroem as suas efígies. Efígies são representações de uma pessoa em moeda, numa pintura, numa escultura. Então, os grandes homens do mundo constroem as suas efígies. Mas quando o Criador quer desmascará-los, ele sabe onde encontrar um dos seus soldados. Ele o chama do Querite, onde há muito para aprender. Querite é lugar de desconforto. Sim, ele estava lá no monte, irmãos. Provavelmente que ele não tinha o conforto da sua casa. Talvez se deitava lá numa caverna, qualquer coisa. Querite é lugar do mínimo para viver. Querite é lugar onde não há pressa. Também para onde ir? Fazer o quê? Querite é lugar de noites frias e longas. Querite é lugar onde nascem os profetas. Querite é lugar para esmagar a justiça própria, a opinião presunçosa, a vontade altiva, o orgulho e o medo. Querite é o lugar de não mais eu, mas Cristo. É quando isto começa a ganhar raízes cada vez mais profundas no espírito de quem está no Querite. Quem passa pelo Querite nunca mais se esquece, porque fica marcado. Querite é um lugar para mudanças. Querite é amar como Deus ou andar com Deus. Querite é passageiro, irmãos, não é para sempre. Louvado seja o Senhor. Querite é passageiro. Querite é um lugar onde muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Querite é um lugar onde Deus prepara homens e mulheres especiais para missões difíceis. Meus queridos irmãos, se vocês estão passando pelo Querite, ou se ainda forem passar pelo Querite, lembrem-se destas frases. Escrevam-nas. Elas são importantes. É um lugar, como vimos aqui, para preparar homens e mulheres especiais
para missões difíceis. E nós sabemos a missão difícil que o profeta Elias teve que passar, lembram-se, lá no Monte Carmelo, debaixo daquela pressão tremenda, um dia inteiro, ao ponto de o ter desgastado a nível das suas forças, não é? E da sua energia vital completamente. Nós conhecemos a história. Mas Elias não sabia disto. Elias não sabia. Mas foi aí no Querite que Deus preparou o profeta para uma missão talvez das mais difíceis, estressantes, que pôs à prova a sua resistência física, emocional e espiritual. Irmãos, e o remanescente vai passar por isto. Vai passar por uma experiência estressante, difícil, que vai pôr à prova a nossa resistência física, por isso importantíssima a reforma pró-saúde, emocional e espiritual. Uma missão que o levou a suportar uma tremenda tensão no Monte Carmelo, e nós encontramos isso em 1 de Reis, capítulo 18, e não vamos ler. E depois um grande teste, um outro teste. Um teste de resistência física, e este nós vamos ler. 1 de Reis, capítulo 19, e eu peço a um de vocês que, por favor, leia os versículos 5 a 8. 1 de Reis, 19, 5 a 8. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. E o 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Irmãos, isto é altamente significativo. Reparem que é no Querite que Deus prepara um homem, uma mulher, prepara-nos para uma missão realmente muito especial. E Deus está preparando o remanescente. Eu não sei se os irmãos percebem, mas aqui existe uma progressão. Já repararam? Ele, lá no Querite, ainda comia carne. Comia pão e bebia água, não era? Os corvos eram o que lhe levavam. Mas quando ele chega agora aqui, qual é o alimento dele? Pão e água, ele já não tem carne. Então existe uma progressão. O terceiro Elias, irmãos, e Deus está-nos a preparar, nós somos o terceiro Elias. Está-nos a preparar. E nós já temos que ter abandonado muita coisa há muito tempo. E se não o fizermos, temos que fazê-lo rapidíssimo. Não é só a carne, atenção, há várias coisas. É o queijo, é os açúcares, é os refinados, enfim, várias coisas. E nós depois iremos passar, não é? Dentro de pouco tempo, para o estudo fazer um seminário de santificação. É espetacular, irmãos. Digo-vos que Deus prepara o seu povo dessa forma. E então é preciso, irmãos, que Deus nos faça ver isto. O que é que Deus quer dizer com isto? Já repararam que foi com apenas pão e água que o homem caminhou 40 dias? Para Deus nada é impossível, irmãos. Comida simples. E é o que diz aqui no versículo 8, levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força, olhem aqui, com a força desse alimento caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. É para onde o Senhor nos quer levar. Para o monte de Deus, para uma experiência única com Deus. Irmãos, é isto que o Senhor nos está a dizer. E para isso Ele está a querer preparar uma geração, que é a geração mais fraca, mais incapaz,
mas através da qual Deus vai fazer coisas inacreditáveis. Diz-nos, estamos a terminar, em 1 de Coríntios, capítulo 1, versículo 27, pelo que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Para quê? Para que se revele a glória de Deus. Não a nossa glória, não a nossa justiça, mas a de Deus. E como o profeta Elias, irmãos, também nós, o remanescente, será trasladado ao céu sem ver a morte. Esse tempo está chegando. Está muito próximo. Vamos orar. Querido Deus e Pai que está nos céus, o Senhor é maravilhoso, simplesmente maravilhoso. Eu lhe agradeço do fundo do meu coração pela mensagem que o Senhor nos enviou e que falou fortemente ao nosso coração. Obrigada, Pai, porque apesar de não ser da sua natureza, enfim, provocar dor ou sofrimento aos seus filhos, por vezes não há como, para que o Senhor possa tirar aquele câncer que está dentro de nós, que o Senhor nos ajude a ter a visão correta e a desejarmos, acima de tudo, fazer parte do terceiro Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Nós lhe suplicamos tudo isto em nome de Jesus. Amém. Amém.